Olá! Vamos falar sobre amplificador operacional. Se você ainda não tem um conhecimento sobre eletrônica, não tem problema. Assista o vídeo até o final e quem sabe não desperta em você o desejo de aprender e de ser um aluno ou uma aluna de um dos cursos de engenharia do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande. Vamos ver duas aplicações diferentes do amplificador operacional. Aqui nós temos um amplificador inversor. Inversor porque o sinal amplificado na saída, ele tem a fase 180 graus defasada em relação à fase do sinal de entrada. Vocês verificarão isso na imagem do osciloscópio, depois que ligarmos o circuito. Esse amplificador ele é interessante porque ele tem uma relação direta dessas resistências que estão aqui em relação à resistência de entrada. Ele tem uma amplificação linear. Por exemplo, se aqui nós temos uma resistência de 100 kΩ, a R4, essa chave está ligando essa resistência R4. O sinal que vai sair aqui no pino 7 vai ter uma intensidade 2 vezes maior do que o sinal de entrada nesse circuito. Porque a resistência R2 aqui, a resistência de entrada, ela é 50 kΩ, o valor dessa resistência. Então 100 dividido por 50 dá 2. Então a amplificação nessa etapa, amplificadora desse circuito operacional é de 2 vezes. Quando mudarmos essa chave para cima, vamos desligar o R4 e ligar o R3. Aqui nós temos 400 kΩ, dividido por 50 vai dar 8. Então a amplificação será bem maior. Nós vamos verificar isso na saída do osciloscópio. O sinal amarelo que nós veremos no osciloscópio, depois de ligado, ele mostra a intensidade, a amplitude do sinal na entrada do circuito amplificador. E o sinal azul que nós veremos no osciloscópio, ele está ligado na saída do amplificador inversor. Então vamos fazer agora essa verificação. Vamos ligar o circuito e veremos como que aparece no gráfico, nos gráficos do osciloscópio. Observem que nós já ligamos, o circuito está funcionando e aparece aqui. Vocês podem ver aqui no osciloscópio que a amplitude do sinal amarelo, ela pega um quadradinho dessa divisão. A amplitude observando a intensidade nessa parte vertical aqui desses quadradinhos. A crista de cima e a crista de baixo da onda, amarelinha, ela toca nos limites de uma divisão. Olhando aqui, esse ponteirinho aqui, a gente altera aqui a regulagem, aqui nós temos o tempo por divisão. E aqui, nesse outro, que agora eu estou mudando aqui o ajuste, nós temos quantos volts indica cada uma dessas divisões. Então ele está no 0,2 volts, ele está aqui 0,5 e aqui 0,2. Então como ele pega uma divisão só, a intensidade do sinal de entrada é 0,2 volts. O azul que indica saída, observem que aqui o azul ele está para 0,2 volts também. Então como ele pega 2 quadradinhos aqui, 2 divisões, a saída é 0,4 volts, porque é 0,2 vezes 2. Então, como nós havíamos visto, a resistência que está posicionada aqui para a amplificação é de 100K e a resistência de entrada é 50K. Então, 100 dividido por 50 são 2, ele amplifica 2 vezes. Vamos mudar a chave agora para a outra resistência que é de 400K.
Então 400K dividido por 50K dá 8. Então vocês percebam que aumentou 8 vezes. Então este é um amplificador inversor. Por que inversor? Eu vou abaixar a onda aqui, a amarelinha. Vocês percebam que quando a crista da onda é inferior, né, ela abaixa, ela toca na crista da onda superior da saída. Então elas saem com fase invertida. Então aqui nós vimos uma aplicação do amplificador inversor. Vamos desligar aqui o osciloscópio, aproximar o nosso esquema e vamos ver uma outra aplicação do amplificador operacional. Agora como um comparador de tensão. Nós temos na saída aqui no pino 14 um LED que é um diodo emissor de luz. Deixa eu desligar um pouco o circuito. Aqui nós temos na saída um LED que é um diodo emissor de luz. Ele está desligado, está apagado. E no pino 12 e no pino 13 desse circuito integrado amplificador operacional, temos duas entradas de tensões. Uma que vem aqui do circuito, ela vai ter um valor fixo. Nesse caso nosso, tem um valor fixo que seria um valor de referência. E aqui nós temos um potenciômetro que a gente vai variar a tensão no pino 13. Então vocês vão observar que quando esse valor aqui tiver menor do que a tensão no pino 12, né, o LED vai estar ligado ou apagado, nós vamos verificar, e quando ele passar, estiver maior, ele vai mudar a sua condição. Vamos ligar o circuito. Pronto, o circuito está funcionando. Vocês podem perceber que nos voltímetros aqui, ambos estão indicando 4,5 volts. Nós temos um voltímetro ligado em cada pino de entrada do amplificador operacional, no pino 12 e no pino 13. Eu desligo o circuito, o voltímetro apaga. Eu ligo o circuito, os voltímetros indicam. Ok? Agora, então, nós vamos diminuir a tensão no pino 13. Olha, à medida que eu diminuo a tensão, então o pino 13 ele ficou com uma tensão ou uma voltagem, né, na linguagem popular, menor do que a tensão no pino 12. Vocês podem perceber que o LED acendeu. Aí agora vamos aumentar a tensão no pino 13. Quando ela ficar igual ou maior que a tensão no pino 12, o LED apaga, né? Menor acende, igual ou maior, o LED apaga. Há várias aplicações para esse circuito. Vamos verificar mais adiante uma aplicação prática de ambos os circuitos que vimos aqui nesta apresentação, do amplificador diferencial e do comparador de tensão. Aqui nós temos um equipamento que é o intercomunicador. Ele faz a comunicação de bordo de uma pequena aeronave. E aqui nós temos um amplificador operacional. São 4 amplificadores operacionais dentro do mesmo invólucro. É o amplificador operacional TLC27M4. Vamos verificar primeiramente o funcionamento de um amplificador diferencial. Então aqui, ó, no pino 1 é a saída de uma etapa, e no osciloscópio vocês podem ver que a amplitude do sinal ela ocupa uma divisão. Observe no esquema desse amplificador inversor que a resistência de amplificação ela tem o valor de 220K
Ela está na cor vermelha ali no esquema. E a resistência de entrada, que vai no pino 6, ela tem 22K. Então 220 dividido por 22 dá 10. Então a amplificação, né, o ganho de tensão desse amplificador operacional inversor vai ser de 10 vezes. Então eu vou colocar agora a ponteira do osciloscópio no pino 7, que é a saída desse amplificador inversor, e nós percebemos no osciloscópio, veja bem, eu vou colocar aqui no 1 e agora no 2. Olha como houve a amplificação desse sinal. Até ultrapassa os limites do visor, a gente não consegue ver as cristas do sinal. A gente fala sinal, há um ganho, né, de sinal, amplifica o sinal, um ganho de tensão, porque o amplificador operacional, ele não é um amplificador de potência. Quando a gente fala sinal, é que a gente está trabalhando com correntes muito pequenas. A saída de um amplificador operacional normalmente não pode ser mais do que 2 mA. O microfone, por exemplo, que está na entrada, né, o piloto da aeronave, a tripulação, conecta os fones de ouvido com o microfone nesse equipamento, e o sinal que vem do microfone tem uma tensão muito pequenininha, uma amplitude da voltagem, né, na linguagem popular, muito baixa. Então passa por essa etapa de amplificação para dar um ganho de tensão, para então jogar no amplificador de potência, e aí sim vai sair um sinal forte com potência para que este áudio seja reproduzido nos fones de ouvido, né, da tripulação. Vamos ver agora um exemplo, aqui uma demonstração prática, né, do amplificador comparador de tensão, porque esse equipamento, ele, quando você para de falar, ele abaixa o volume automaticamente. Vou fazer uma demonstração aqui, ó. Eu vou colocar o fone de ouvido e eu vou conectar esse fone de ouvido no intercomunicador. Observe o seguinte, a cor do LED, ela tá azul. Na hora que eu falo, ela fica verde. Alô, 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 teste, teste. Então vamos fazer agora a comparação, como é que funciona esse sistema. Vocês podem perceber aqui no amplificador diferencial que a gente ajusta a sensibilidade. Esse daqui é o potenciômetro, esse é o potenciômetro de volume, e esse ajusta a sensibilidade do squelch, que é silenciador. A gente ajusta girando esse potenciômetro do squelch, então a gente estabelece uma tensão fixa aqui no pino 12, e a hora que a gente fala, uma parte desse sinal, né, é desviada e chega na forma de uma tensão contínua no pino 13. E quando ele ultrapassa o valor da tensão que está no pino 12, ele libera o áudio. É assim que funciona. Há muitas outras aplicações do amplificador operacional. Ele é um componente eletrônico muito versátil. Curta os nossos vídeos, deixe seus comentários e inscreva-se no nosso canal. Até mais!